Fala, terceirão. Semana de recuperação e aprofundamento. Eu peguei da avaliação que eu apliquei na outra semana do Forms e olhei quais questões vocês mais erraram. E em cima disso nós vamos trabalhar essa semana, tá? Então agora vamos fazer a aula para eu explicar qual foi o principal erro. Mas muitos alunos tinham me perguntado isso também, que estavam em dúvida disso aqui, que é da parte da regra da mão esquerda. Olha ali, ó. Da regra da mão esquerda, para definir para que lado gira o motor, para que lado se move o fio, para que lado se move a carga elétrica, tá? Porque aí, a regra da mão esquerda é da eletrodinâmica, tá? Dinâmica, movimento, eletricidade. Então, eletricidade que produz movimento. A regra da mão direita parece que ficou clara, né? Polegar segue corrente elétrica, você fecha sua mão, você descobre o sentido do giro do sentido do campo magnético, tá? Numa corrente elétrica. Lembrando, fio, corrente elétrica, tá? Vamos olhar ali, ó. Então, a habilidade que eu vi que faltou em vocês foi essa daqui, tá? Que é a habilidade 3 do terceiro colegial. Explicar o funcionamento de motores elétricos, seus componentes, correspondentes, tal. Então, vamos lá, ó. Regra da mão esquerda, ou força magnética de Lorentz, que foi o cara que bolou essa regrinha aí e descobriu a força, que é em newtons, tá? Só que nós não vamos calcular agora não. Nós vamos só entender o sentido, como que produz o movimento. Então, o polegar vai ser a força magnética para onde o fio ou a carga elétrica vai se deslocar. Então, eu vou colocar aqui a força. Ó. O polegar vai ser a força, tá? É o F. Polegar é força. F. O dedo indicador, ele vai indicar o B. O B, gente, é campo magnético, sempre, tá? Sempre o B vai ser campo magnético. E o dedo médio, que é esse aqui, como que tá querendo ver? Esse dedo médio aqui vai ser a corrente elétrica I. Corrente elétrica I. Tá? Olha lá, é o desenho que tá lá, ó. Deixa eu um pouquinho embaixo aqui, não sei se vai ajudar. Aqui. Então, ó, polegar, força. Tô com band-aid no dedo aqui, na mão esquerda, na direita. Indicador, campo magnético. E o dedo médio vai ser a corrente elétrica. Então, olha aqui, gente. Se eu tenho um fio, esse aqui, ó, dois fios, tá? Esse fio, a corrente elétrica vai para cá. Tá bom? Ela vai para cá. Pelo que eu tô vendo aí, vai para a direita. É aqui que tá contrário. Embaixo tá certo. A corrente elétrica vai para a direita. Ó, o indicador, ele vai apontar a corrente elétrica para lá. Vocês se lembram desse desenho aqui, ó? Então, o campo magnético, nesse caso, ele é circular em torno do fio. Nesse ponto, ele está entrando, ó. Olha a setinha. A bundinha da seta é o X e a pontinha da seta é uma bolinha. Se você está vendo a bolinha, é porque é a ponta que está subindo, está saindo. Se você vê o X, é porque é a bundinha que está indo embora, tá? Até para brincar aqui, ó. Se você vê a bundinha, é porque está indo embora. Se você vê a pontinha, é porque está saindo do papel em direção a você, tá bom? Então, aqui o campo magnético está entrando na folha, tá bom? Ele está entrando na folha. Corrente elétrica indo para a direita, campo magnético entrando na folha. Para que lado esse fio vai se deslocar? Para cima ou para baixo? Então, vamos lá, ó. I, corrente elétrica. Campo magnético, ele está entrando na folha, então é para baixo. Gente, eu arrumo esses dois dedos, o polegar vai junto, ó. Aonde o polegar está indicando é para onde o fio vai se mover. Então, ó, corrente elétrica para cá, campo magnético está entrando na folha.
Então, a força magnética está apontando para cima. Então, a força magnética aqui no caso está apontando para cima. Isso quer dizer que a tendência do fio é se deslocar para cima. Tá? Se for o lado da espira do motor, esse lado da espira está subindo. Vamos pegar esse de baixo aqui. Esse aqui tampa a visão do dedo aqui, mas vamos tentar. Então, ó, corrente elétrica para a esquerda, para lá. Campo magnético está saindo. Então, o campo magnético está saindo, olha lá, a pontinha, está saindo da folha. Então, corrente elétrica... Opa, derrubou tudo aqui. Corrente elétrica indo para lá, que é esse aqui, ó, né? Isão, corrente elétrica para lá. Campo magnético está saindo... Opa. Campo magnético está saindo da folha. Corrente elétrica para lá, campo magnético está saindo. E inverti tudo a mão, ó. Corrente elétrica para lá, campo magnético saindo da folha. Corrente elétrica para lá, campo magnético para fora da folha. Está indicando para onde esse aqui? Para cima também. Corrente elétrica, esse aqui está entrando. Então, corrente elétrica, campo magnético, para cima. Aqui, inverti os dois, ó. Então, vai manter a mesma proporção. Eu teria que inverter um só. Corrente elétrica para a esquerda, campo magnético saindo para fora. A força vai ser para cima também. A força magnética para cima, tá? Em alguns desenhos, aqui, por exemplo, aqui, ó, o dedo médio eles colocaram V ao invés de I, tá? Eles colocaram V ao invés de I. Por quê? Porque tanto faz é a velocidade dos elétrons, tá? Das cargas elétricas. Corrente elétrica é movimento de elétrons, certo? Movimento de carga elétrica. Então, se os elétrons estão se movendo, eu tenho que olhar para que lado que eles estão se movendo. Ok? Certinho? Tenho que olhar para que lado eles estão se movendo. Não vamos mexer com fórmula agora não. Então, olha lá, ó. Já está esclarecido para vocês aqui. O dedo médio é o V, é o sentido da corrente elétrica dentro do condutor ou a direção do movimento. Ou seja, seria a velocidade dos elétrons, tá? Por isso que é o V ou o I. Eu gosto de usar o I. Então vamos descer aqui na pochilinha que eu montei aqui rapidinho para a gente estudar. Aqui está explicando a mesma coisa, o sentido da força magnética. É sempre perpendicular ao plano formado pela corrente elétrica e pelo campo magnético. Sempre formando 90 graus. Olha aí, ó. 90 graus, 90 graus. Tá? 90 graus aqui, 90 graus aqui, ó. 90 graus aqui, 90 graus aqui. Sempre formando ângulo reto, 90 graus. Podemos descobrir a direção e sentido usando a mão, olha só, ficou feio. A mão esquerda disposta conforme a figura aqui, ó. Então, olha lá, 90 graus aqui, 90 graus aqui, tá? Então você tem X, Y e Z, 3 eixos, tá bom? O que eu fiz para vocês é isso daqui, ó. O que eu fiz aqui na minha lousinha é esse exemplo lá. Então, ó, corrente elétrica, corrente elétrica, campo magnético está entrando, força magnética para cima. Corrente elétrica para lá, ó, tem que dobrar minha mão, gente, não tem boca. Vestibular tem ninguém se torcendo, fazendo assim. É a regra da mão esquerda, tem que usar. Corrente elétrica para lá, velocidade dos elétrons para lá, campo magnético está saindo, corrente elétrica continua para lá, ó, para cá. Eu posso fazer de várias formas. Eu posso virar a mão pra... Eu achei mais fácil fazer assim, ó. Então, corrente elétrica para lá, campo magnético sai para fora. Eu continuo com 90 graus, ó. Campo magnético. Corrente elétrica para cá, campo magnético saindo para fora. Vem para cá, olha lá. Ó. Tá saindo para fora o campo magnético. Corrente elétrica tá vindo para cá. Meu polegar indica que o sentido do movimento é para cima. Tá certo? Beleza? Vamos lá
Então, esse exemplo aqui foi o que eu fiz para vocês, né? Os sentidos, tal, eu já expliquei isso aqui para vocês. Então, gente, quando eu tenho dois fios, um próximo ao outro, e a corrente elétrica flui no mesmo sentido, a força magnética entre os dois fios é de atração. Então, lá, a força magnética de cada fio é perpendicular, quer dizer, 90 graus, à corrente e o campo magnético. Nesse caso, em que correntes têm o mesmo sentido, a força entre os fios se atrai. Se as correntes elétricas nos fios tiverem sentidos opostos, a força magnética Fm, elas se repelem, tá? Entendido isso, vamos agora falar dos motores. Então aqui nós vamos ver um motor elétrico, tá? Ele é montado dessa forma. Como? Eu tenho dois polos de um ímã permanente. Gente, pode ser dois polos do mesmo ímã, ou pode ser dois ímãs com os polos opostos voltados, tá? Porque sempre o polo vai sair, o campo magnético vai sair do norte e vai para o sul, sempre. Ó o B aqui, ó, o Bzinho é o campo magnético, tá? É o sentido do campo magnético que sai do norte e vai para o sul. Sempre vai ser isso. Olha aqui, ó, o I, corrente elétrica, tá entrando aqui, ó. Então olha que ela entra aqui nessa espira. Isso aqui chama espira, tá? É uma volta de uma espiral. Só que aqui ela tá mais quadradinha, tá? Entra aqui na espira, ela dá a volta, ela passa aqui entre C e D, ó. Entre C e D, ela tá subindo aqui. Aqui ela vem, dá a volta entre E e G. Ela tá vindo para cá e volta nesse ponto aqui, tá? Então, olha só, regrinha da mão direita. Aqui a força magnética vai ser para cima ou para baixo? Esse lado da espira vai subir ou vai descer? Lembra que aqui tem um eixo, ó. Esse aqui é um eixo, tá? Que segura a espira para ela girar em torno desse eixo, tá bom? Em torno desse eixo. Então, aqui, ó, corrente elétrica subindo. Campo magnético apontando para o sul, que é para baixo, para cá, ó, vocês estão vendo. Então, ó, a força magnética vai ser para baixo. Corrente elétrica subiu aqui, desceu aqui. Então, a corrente elétrica está descendo. Ó, meu dedo médio descendo. Indicador apontando, tá ao contrário ali para vocês. Está apontando para o sul. E está indicando que vai para cima. Esse lado aqui vai para cima. E esse lado aqui vai para baixo da força magnética, tá? Então, se esse lado vai para baixo e esse lado vai para cima, você olhando daqui, ó, olhando desse ponto da espira aqui, ela vai girar no sentido horário ou anti-horário? Aí não tem posição de câmera, né? Sentido horário ele vai girar aqui, ó, sentido horário, tá bom? Preciso reverter essa câmera também. Sentido horário. Olha aqui outro exemplo de motor elétrico, gente, ó, um ímã em forma de ferradura, igual aqueles do pica-pau. Tanto faz. Mas você pode cortar aqui, ó. Você pode pôr dois ímãs com os polos opostos, tá? O norte de frente para o sul. Olha lá, ó. B é o campo magnético, que são as linhas aqui, ó, que saem do norte e vêm para o sul. O I é a corrente elétrica, que sai daqui do positivo, entra por esta parte e vai para lá, ó. Aquela setinha branca lá é a corrente elétrica. Ó a setinha verde lá, ó. É a força magnética. Essa setinha verde é a força magnética. Então a corrente elétrica entra lá em cima. Ela entra lá em cima. Aponta de norte para sul. Ó, para baixo, de norte para sul. Meu polegar está indicando para ele ir para o fundo, que é esse lado aqui, ó. Então vai para o fundo. Ele vai para lá, tá correto. Eu já achei vários errados, viu? Aqui. Corrente elétrica vem, desce para cá e aqui ela volta, sai para fora. Então, ó, corrente elétrica saindo para fora, campo magnético apontando para baixo. Meu polegar, ó, corrente elétrica vindo para o meu lado, certo? Campo magnético. Só que a câmera tá invertida. Essa é minha mão direita, ó, tá erguendo a esquerda. Tá falando que vai sair para cá. Então, esse motor vai girar em sentido anti-horário, tá? Anti-horário. Olha aí, gente. Espero que eu esteja ajudando vocês. Olha aí que bacana, ó.
Corrente elétrica entra, ó o polo positivo aqui, ó. Entra aqui, passa aqui, ele dá a volta. Então a gente tem que saber o polo do ímã. Se observar o giro do motor, você sabe, olha lá, ó. Esse é um motorzinho com uma espira, ainda funciona só meia, porque a hora que o lado da espira fica de lado, é descascado só a parte virada para baixo quando ele aponta para o ímã. Quando ele fica de lado, tem o esmalte que não deixa passar a corrente elétrica. Esse é o truque para esses tipo de motorzinhos funcionarem, tá? Você não descasca a ponta inteira, ele é esmaltado, esse fio. Esse fio é esmaltado e ele não passa corrente elétrica. Só é descascado aqui, olha lá, ó, o brilho lá, ó. A hora que vira para o lado de baixo, olha lá também brilhando, ó. Só a hora que vira para baixo. Que a hora que vira para baixo, dá contato, cria campo magnético da bobina, da espira aqui da bobina com o ímã e acontece uma força magnética. Vamos lá então, questões que vocês mais erraram na avaliação. Teve uma aula de robótica que alguns alunos me perguntaram sobre isso daqui, eu tentei explicar, fui procurar na internet e acabei achando regras diferentes. Mas por quê? Não tem só a regra da mão esquerda? Não. Tem a regra da mão direita com os dedos diferentes lá. Tem a regra do tapa. Tem um bocado de regra que vocês podem estudar e se vocês entenderam elas, pode usar elas normalmente. De força magnética, tá? Regra do tapa é essa aqui. Essa aqui é a corrente elétrica. E esse aqui aponta o campo magnético. Aí você vai dar um tapa. O lado que você dá um tapa é o lado que o motor vai girar. Também funciona. Também dá certo. Olha esse aqui. Esse motor aqui, ó. A corrente elétrica aqui está subindo, certo? Ela entra aqui, ela rela aqui no lado do, chama comutador isso aqui. É o que dá contato. É o cobrezinho lá do motor. Alguém já deve ter visto. Muita gente chama isso aqui de carvãozinho. Aí a corrente elétrica entra aqui nessa bobina. Entra aqui. Ela entra aqui e passa aqui para outra, tá? E vem para outra e desce aqui. Então, olha lá, positivo, a corrente elétrica está subindo. Então, vamos lá, vamos seguir nosso dedo. Corrente elétrica. Corrente elétrica está subindo e está subindo, entrando na espiral. Aí, o dedo indicador aponta. Então, ó, esse dedo está subindo em direção à câmera de vocês aí, ó. Esse aqui aponta para o sul. Então, ó, lembra que está invertida a câmera. Eu não consigo inverter essa de cima, só de baixo. A força magnética desse lado aqui está indicando para baixo, tá? Está indicando para baixo. Bom, consequentemente, esse lado aqui então, ó, a corrente elétrica está descendo. Está vindo para mim, ó, meu dedo médio está apontando para mim. Campo magnético, que é o B, está apontando para o sul, ó. E esse lado está indicando para cima. Então, se esse lado vai para cima e esse lado vai para baixo, o motor gira em sentido anti-horário, olha aí. Sentido anti-horário. Essa seria a resposta correta para essa pergunta, tá? Espero que eu esteja esclarecendo a regra da mão direita. Outra coisa que eu achei que vocês erraram bastante foi isso aqui, ó. O motor elétrico converte quais formas de energia? Ô, gente, nós temos energia, tem um monte de forma de energia. Tem energia eólica, elétrica, luminosa, sonora. Mas na energia mecânica nós temos três formas. Nós temos a potencial, deu certo, três. Potencial gravitacional, cinética. A mecânica tem potencial gravitacional, cinética e elástica, tá? Então, a energia mecânica é tudo isso junto. Então, eu poderia falar então que o motor transforma energia elétrica em mecânica? Poderia. Mas tem aqui? Não, não tem. Mas como que chama a energia do movimento? Ó, energia mecânica é todo tipo que caracteriza o movimento. Energia potencial gravitacional é de todo o corpo que possui altura, tá? Ele tem altura e tem energia, porque ele só pode cair, realizar movimento. Elástica também, quando você deforma um arco e flecha para soltar, você deforma, ele acumula energia, a hora que você solta, ele volta na posição original e empurra o objeto para frente, no caso a flecha. Só um exemplo, tá? A potencial elástica. E a energia do movimento propriamente dito é energia cinética. Cine, movimento, cinética. Então, ó, o motor transforma energia elétrica em cinética. Cinética ou mecânica, daria na mesma, tanto faz. Então, cinética em potencial não, porque ele não está erguendo nada. Potencial em cinética, não, porque também não é. Ele começa com elétrica. Ó. O motor, ele pega energia elétrica e transforma em movimento, em energia cinética. Então, elétrica e potencial também não. Ele transforma elétrica em cinética, certo? Aqui eu passei
exercícios para vocês fazerem na aula, que esses exercícios vocês vão fazer no caderno. Deixa eu comentar eles com vocês, eu quero que vocês respondam no caderno. Então olha aí, ó, a figura representa os polos de um ímã. Então olha só, isso aqui é um ímã, ó. Então esse aqui é o polo sul e esse aqui é o polo norte. O V, lembra que o V é a corrente elétrica, é o I, tá? Que é a velocidade dos elétrons, tá? É a velocidade dos elétrons. A bolinha com X quer dizer o quê? O fio, ele está entrando, a corrente elétrica está indo para lá, ó. Então a figura representa os polos de um ímã e um fio percorrido por elétrons I, penetrando no campo magnético deste ímã com velocidade V, perpendicularmente ao plano do papel. Então os elétrons estão penetrando com a velocidade V. E a velocidade dos elétrons nada mais é do que a corrente elétrica, no caso a tensão. Tá? Então, olha a pergunta. O fio tende a se deslocar segundo a orientação da seta. Ele vai para o lado 1, para o lado 2, para o lado 3 ou para o lado 4? E aí? Corrente elétrica está entrando do norte para o sul e o meu polegar vai indicar para onde ele vai se deslocar. Se é para a direita, para cima, para baixo, tá? Ou nenhuma dessas. A pergunta 2, olha aí, também, mesma coisa, gente. A figura mostra a experiência de uma corrente elétrica que percorre um fio, provém perpendicularmente da página para os seus olhos. Olha aqui, ó, a bolinha, gente. Quando é o xizinho, tá entrando, quando é a bolinha, tá saindo, tá? Então, olha aqui. O fio tá saindo. O fio tá assim, né? O fio tá enfiado lá. Mas a corrente elétrica, ela está subindo. No exercício de cima, a corrente elétrica estava entrando no monitor, no papel. Nesse caso aqui, a corrente elétrica está saindo, tá? Então, olha, gente, a corrente elétrica está saindo, aproximando dois ímãs, ó, como eu falei para vocês, ó. Se aqui é sul, esse lado é norte. Se esse lado é norte, esse lado é sul. O importante é que sempre sai do norte e vai para o sul o campo magnético, mesmo que seja em outro ímã. Então, olha aí, para que lado que vai? Vai desviar para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda? Olha aí. Mesma coisa, a corrente elétrica, está subindo. Ó, meu dedo aqui, ó. Ela está vindo para mim. Campo magnético é de norte para sul. Ó, meu polegar onde vai indicar para onde que o fio vai. Tá? Olha, muito observa isso, hein? Essa vocês vão responder no caderno, tá? Essa vocês vão responder no caderno. Observe o aparelho e diga quais formas de energia ele converte. Isso aqui também, pessoal, vocês erraram bastante. Eu fiquei um pouco... assim... caramba, né? Foi aquela pergunta ali. Então, a lâmpada converte que tipo de energia em qual energia? Ela transforma energia elétrica em energia luminosa. O chuveiro transforma que forma de energia? Elétrica. Em que? O que ele faz com a água? Aquece, térmica. O motor elétrico, que está falado ali em cima. E o micro-ondas? Ele transforma energia elétrica em energia eletromagnética, que é o que vai fazer a molécula de água vibrar para depois provocar aquecimento. Então o micro-ondas não aquece. Ele emite ondas de micro-ondas, ou seja, emite ondas eletromagnéticas no comprimento de micro-ondas, que vai fazer a molécula de água vibrar no alimento, que aí vai aquecer o alimento. Então não é elétrica em térmica, tá? É eletromagnética. O alto-falante, elétrica em microfone, ao contrário do alto-falante. E o celular? Gente, o celular transforma todos os tipos. Ele pega o carregamento de energia elétrica, ele produz energia luminosa, sonora, aquecimento térmica, ele produz um monte, tá? O celular é uma usina de produção de ondas. Inclusive, onda de rádio, ele produz ondas de celular na faixa perto do satélite, um pouquinho para cima dos micro-ondas ali, mas não faz mal para a gente não, tá? Fechado? Então vocês vão responder essa questão. Se não der hoje, na próxima aula. Então uma aula para ver esse vídeo, outra aula para responder. E, principalmente, não precisa ficar me mandando foto quando eu não peço, gente. A nota, vocês sabem que a nota que eu, Enio, professor Enio, de física, tá? Dou é em cima do Formes.
que é para ficar mais prático para vocês e para mim. Isso aqui vocês fazem no caderno, por quê? 1, para você aprender, treinar. 2, quando a gente voltar, ou vai voltar, vai falar, mas você cumpriu as atividades? Eu cumpri. Prova. Tá aqui, é o caderno. Gente, o caderno é sua prova. É como se fosse um tribunal de júri. Seu caderno é sua prova. É a seu favor. Tá? Caderno em dia é a prova a seu favor de que você cumpriu esse ano letivo perfeitamente.